12º capítulo. Tengo. Não se pode contar nos dedos. Tengo conseguiu voltar para o apartamento antes de a chuva começar, caminhando a passos largos da estação até sua casa. Não havia uma única nuvem no céu de fim de tarde, nem indícios de chuva ou de trovoadas. Olhou em volta e não viu ninguém com guarda-chuva. Era um agradável entardecer de final de verão, ideal para ir ao estádio de beisebol assistir a uma partida e tomar uma cerveja. No entanto, Tengo estava disposto a aceitar incondicionalmente o que Fukaeri lhe havia dito. Achou que acreditar nela seria melhor do que não acreditar. Mais do que a razão neste caso, a experiência é que imperava. Ao verificar sua caixa de correio, Tengo encontrou um envelope comercial sem remetente que resolveu abrir ali mesmo para ver do que se tratava. Era um aviso de que em sua conta corrente estava disponível o valor de 1.627.534 ienes. O depósito fora efetuado pela Office Eri, possivelmente aquela empresa fantasma criada por Komatsu. Mas também poderia ter sido o próprio professor Ebizuno que providenciara o depósito. Komatsu já lhe havia dito que repassaria o título de direitos autorais, uma percentagem das vendas de Crisálida de Ar. O valor provavelmente seria a tal parte que lhe cabia. A discriminação do depósito devia estar especificada como honorários de colaborador ou honorários de pesquisa. Após verificar novamente a quantia depositada, Tengo recolocou o comunicado no envelope e o guardou no bolso. Para Tengo, 1,6 milhão de ienes era muito dinheiro. Na verdade, ele nunca havia recebido uma bolada tão grande como esta durante toda a sua vida. Mas nem por isso estava feliz ou surpreso. Naquele momento, o dinheiro não era uma questão prioritária em sua vida. Para começar, ele tinha uma renda regular suficiente para manter seu padrão de vida sem privações e, pelo menos naquele momento, ainda não estava preocupado com o futuro. No entanto, todos queriam lhe oferecer quantias consideráveis de dinheiro. O mundo tinha suas esquisitices. Por outro lado, achou que 1,6 milhão não compensava os inúmeros transtornos que o trabalho na Crisálida de Ar estavam lhe causando. Se alguém lhe perguntasse diretamente, então, me diga quanto você acha que seria o valor adequado? Tengo não saberia o que responder. Para início de conversa, não sabia se havia um valor que pudesse considerar adequado para tamanho incômodo. No mundo devem existir inúmeros incômodos que não podem ser avaliados em termos monetários, além daqueles pelos quais ninguém se daria o trabalho de pagar. Como a Crisálida de Ar continuava vendendo, presumia-se que novos depósitos seriam feitos posteriormente em sua conta. Mas, na medida em que fossem efetuados, outros problemas surgiriam. Quanto maior a soma das remunerações, mais concreto se tornaria o envolvimento de Tengo com a Crisálida de Ar. Tengo pensou em devolver o pouco mais de 1 milhão para a Komatsu na manhã do dia seguinte. Assim, evitaria ter de assumir uma certa responsabilidade e, de quebra, se sentiria mais aliviado. Em todo caso, o fato de ele recusar a remuneração seria formalizado, mas isso não eliminaria sua responsabilidade moral e tampouco justificaria o que já havia feito. A única coisa que sua atitude proporcionaria seria, quando muito, uma atenuação das circunstâncias ou justamente o seu oposto, ou seja, tornaria a suspeita de fraude ainda maior, pois a devolução poderia ser interpretada como sendo motivada pelo peso na consciência. Ao pensar nisso e naquilo, Tengo começou a sentir dor de cabeça e decidiu deixar o assunto de lado. Era uma questão em que poderia perfeitamente pensar depois com calma. O dinheiro não era um ser vivo e, deixando-o onde estava, ele não sairia correndo. Talvez. Enquanto subia as escadas até o segundo andar,
Tengo pensou em que medida esse problema atual poderia de fato ajudá-lo a recomeçar a vida. Ao visitar o pai na península de Bozo, ele praticamente pôde concluir que aquele homem não era o seu pai de verdade e, com isso, conseguira se colocar numa posição que seria o ponto de partida para uma nova vida. Era uma ótima oportunidade. Não seria nada mal cortar de vez tudo o que fosse relacionado com os problemas que vinha enfrentando ultimamente para começar uma nova fase em sua vida. Um emprego novo, um lugar novo e relacionamentos novos. Apesar de ainda não se sentir totalmente confiante, sua intuição lhe dizia que ele seria capaz de ter uma vida um pouco mais coerente a partir de então. Antes, porém, precisava colocar algumas coisas em ordem. Não podia simplesmente desaparecer, deixando para trás Fukaeri, Komatsu, o professor Ibizuno. Não que lhe coubesse algum tipo de obrigação ou responsabilidade moral. Ushikawa tinha razão ao dizer que, na atual situação, Tengo é que estava sendo constantemente incomodado. Mas, por mais que ele tivesse sido empurrado para a situação e que desconhecesse as artimanhas por trás daquilo, na prática ele participara de tudo. Portanto, não caberia, a essa altura, dizer: não sei no que isso vai dar, mas, por mim, vocês podem fazer o que quiserem. Independentemente do lugar para onde ele pretendesse ir, Tengo queria, de alguma forma, resolver a situação, deixando em ordem os seus assuntos pessoais. Se não agisse dessa forma, sua nova vida estaria fadada a começar contaminada. A palavra contaminação fez com que Tengo se lembrasse de Ushikawa. Tinha de ser Ushikawa, pensou Tengo, suspirando. Aquele homem tinha informações sobre sua mãe e chegou a dizer que poderia passá-las para Tengo. Se o senhor quiser saber, posso entregar todos os relatórios que contenham informações sobre a sua mãe. Pelo que entendi, o senhor cresceu sem saber nada sobre ela. Mas saiba que, dentre as informações, algumas não são muito agradáveis. Tengo nem se dera ao trabalho de responder. Ele se recusava a obter informações sobre a mãe da boca de Ushikawa. Quaisquer informações dadas por ele, independentemente do que fossem, se transformariam em algo contaminado. Não. Tengo se recusava a ouvi-las. Não importava da boca de quem fosse. As notícias sobre sua mãe, caso alguém as fosse dar, não poderiam vir de modo fragmentado, mas como uma revelação completa. Uma revelação que, em questão de segundos, lhe desse uma compreensão de abrangência cósmica. Ele não sabia, claro, se algum dia iria ter uma revelação de tal magnitude dramática. Talvez isso nunca viesse a acontecer, mas sentia a necessidade de que algo grandioso lhe fosse revelado, algo capaz de questionar e abraçar aquele devaneio, aquela imagem vívida que durante tantos anos o fizera se sentir confuso, vulnerável, constantemente angustiado. A revelação era necessária para que ele se sentisse purificado, e nesse sentido, dados parciais não adiantavam de nada. Tengo pensava nisso enquanto subia as escadas até o segundo andar. Parou em frente à porta do seu apartamento, tirou a chave do bolso e a colocou na fechadura. Bateu 3 vezes, aguardou um instante e bateu novamente 2 vezes, para só então abri-la com cuidado. Fukaeri estava sentada na mesa da cozinha e tomava suco de tomate num copo alto. Estava com a mesma roupa de quando chegara,
uma camisa listrada masculina e uma calça jeans azul de corte reto. Porém, ela parecia bem diferente de quando ele a vira naquela manhã. Era porque Tengo levou tempo para perceber. Ela estava com o cabelo preso, com as orelhas e o pescoço à mostra. O par de pequenas orelhas rosadas parecia ter acabado de ser feito. E para finalizar, uma escova de cerdas macias havia deixado a pele lisa, sem marcas. Pareciam ter uma finalidade puramente estética e não a função objetiva de ouvir sons. Pelo menos era assim que Tengo as via. O pescoço elegante, fino e longo, resplandecia como o brilho das verduras que crescem sob os auspícios da abundante luz solar. Um pescoço imaculado que combinava com o orvalho da manhã e as joaninhas. Apesar de ser a primeira vez que Tengo a via de cabelo preso, aquela imagem lhe transmitia beleza e uma sensação de milagrosa intimidade. Tengo havia fechado a porta atrás de si, mas se mantinha parado na entrada. As orelhas e o pescoço dela o deixaram confuso e encabulado, como se estivesse diante de uma mulher totalmente nua. Como um explorador que acabou de descobrir uma fonte secreta na nascente do Nilo, permaneceu mudo, os olhos fixos em Fukaeri. Suas mãos continuavam segurando a maçaneta. Acabei de tomar banho, disse Fukaeri olhando para Tengo, que seguia petrificado. Sua voz estava séria, como se de súbito lembrasse de dizer algo importante. Usei seu shampoo e o condicionador. Tengo assentiu e, após suspirar, finalmente tirou a mão da maçaneta para trancar a porta. Shampoo e condicionador? Deu alguns passos e se afastou da porta. Depois que falei com você, alguém telefonou? Perguntou Tengo. Não tocou nenhuma vez, respondeu Fukaeri, balançando sutilmente a cabeça. Tengo se aproximou da janela e abriu um pouco a cortina para ver como estava lá fora. A paisagem vista do segundo andar era a mesma de sempre. Na rua não havia ninguém suspeito e nenhum carro estranho estacionado. O que se via era apenas o cenário corriqueiro de uma pacata área residencial. As árvores que ladeavam a rua com seus galhos cobertos com uma camada cinza de pó, grades de proteção com vários amassados e bicicletas abandonadas em processo de oxidação. O slogan da polícia: dirigir bêbado é um caminho de mão única para destruir a vida. Estava fixado no muro. Será que a polícia tinha um setor especializado em criar aquelas mensagens? Um velho mal encarado passeava com um vira-lata que parecia pouco inteligente. Uma mulher de aparência aparvalhada dirigia um carro pequeno e feio. Postes de iluminação horrorosos suspendiam horrendos cabos de eletricidade. A paisagem que se via pela janela sugeria que o mundo era composto de uma variedade infinita de formas, retratando microcosmos situados entre a miséria e a ausência de alegria. Por outro lado, no mundo havia coisas incrivelmente belas, como as orelhas e o pescoço de Fukaeri. Difícil era discernir em qual daquelas duas realidades podia acreditar. Tengo soltou um discreto grunhido no fundo da garganta, como um cão enorme e confuso. Fechou a cortina e voltou ao seu modesto mundo particular. O professor Ibizuno sabe que você está aqui? Perguntou Tengo. Fukaeri balançou a cabeça. O professor não sabia.
Você pretende avisar? Fukaeri balançou a cabeça e disse: Não tenho como avisar. É perigoso? O telefone pode estar grampeado e a correspondência pode não chegar. Só eu sei que você está aqui? Fukaeri fez que sim. Você trouxe roupas limpas? Poucas. Disse Fukaeri, olhando uma bolsa de lona. Com certeza não cabia muita coisa ali, Mas eu não me importo. completou. Se você não se importa, eu também não vou me importar, disse Tengo. Ele foi para a cozinha esquentar água na chaleira. Colocou folhas de chá preto no bule. A sua amiga vai vir aqui. Perguntou Fukaeri. Ela não vem? Respondeu Tengo, sem entrar em detalhes. Fukaeri fitou Tengo em silêncio. Por ora, acrescentou ele. É por minha causa. Perguntou Fukaeri. Tengo negou com a cabeça. Não sei de quem é a culpa, mas não deve ser por sua causa. Talvez eu é que seja culpado e, de certo modo, ela também tenha sua parcela de culpa. De qualquer modo, ela não vai mais vir aqui. Isso mesmo. Ela não vai mais vir aqui, creio eu. Por isso, você pode ficar o quanto quiser. Fukaeri pensou um pouco no assunto. Ela era casada. Perguntou Fukaeri. Sim. Era casada e tinha 2 filhos. Os filhos não são seus. É claro que não. Ela já os tinha antes mesmo de eu a conhecer. Você gostava dela. Acho que sim, disse, considerando as limitadas condições. Pensou. Ela também gostava de você. De certa forma, acho que gostava. Vocês faziam relação. Tengo levou um tempo para perceber que a palavra relação queria dizer sexo, e era difícil imaginar aquela palavra saindo da boca de Fukaeri. É claro que sim. Ela não vinha aqui uma vez por semana para jogar banco imobiliário? Banco imobiliário. Perguntou Fukaeri. Deixa para lá, disse Tengo. Mas ela não vai mais vir aqui. Foi o que me disseram, que ela não podia mais vir aqui. Ela disse isso. Perguntou Fukaeri. Não foi ela que me disse isso. Foi o marido dela. Ele disse que ela estava perdida e que não poderia mais vir aqui. Está perdida. Não sei exatamente o que isso significa. Perguntei, mas não obtive resposta. São muitas as perguntas e poucas as respostas. Uma negociação desigual. Você quer chá? Fukaeri fez que sim. Tengo colocou a água quente no bule, tampou e aguardou o tempo de infusão. Não há o que fazer, disse Fukaeri. O fato de não ter respostas ou de estar perdida? Fukaeri não respondeu. Tengo, resignado, serviu o chá nas xícaras. Açúcar? Uma colher rasa, disse Fukaeri. Limão ou leite? Fukaeri recusou com a cabeça. Tengo colocou uma colher de açúcar na xícara, mexendo delicadamente antes de passá-la a Fukaeri. Depois, pegou a sua própria xícara, sem adicionar nada, e se sentou à sua frente.
Você gostava de fazer relação? Perguntou Fukaeri. Se eu gostava de fazer sexo com a minha namorada? Tengo reformulou a frase em tom de interrogação. Fukaeri assentiu. Creio que gostava, respondeu Tengo. Fazer sexo com alguém do sexo oposto e com quem a gente se identifica é algo do que as pessoas costumam gostar. Ainda mais porque ela era muito boa nisso. Tengo pensou. Assim como em toda aldeia existe pelo menos um camponês exímio na irrigação, ela era exímia em fazer sexo. Sempre gostava de experimentar novas técnicas. Está triste por ela não vir? Perguntou Fukaeri. Acho que sim, disse Tengo, e tomou um gole do chá. Por que não pode fazer relação? Também. Fukaeri permaneceu durante um tempo em silêncio, observando o rosto de Tengo. Parecia estar pensando em algo relacionado a sexo, mas é desnecessário dizer que ninguém seria capaz de descobrir o que ela realmente pensava. Está com fome? Perguntou Tengo. Fukaeri assentiu. Não comi quase nada desde de manhã. Vou preparar alguma coisa, disse Tengo. Ele também praticamente não tinha comido nada e estava com fome. Para falar a verdade, não tinha mais nada a fazer a não ser preparar o jantar. Tengo lavou o arroz e ligou a panela elétrica. Enquanto o arroz cozinhava, preparou uma sopa de missô com alga desidratada e cebolinha. Assou uma cavala defumada e tirou um pedaço de queijo de soja da geladeira, temperando-o com gengibre. Ralou o nabo e requentou numa panela uma porção de legumes previamente cozidos. Como acompanhamento, pegou uma porção de nabo e ameixa azeda, ambos em conserva. A cozinha parecia ainda menor quando Tengo começou a se movimentar de um lado para o outro com seu corpo grande, mas isso não o incomodava. Já estava acostumado a viver com as coisas que tinha. Desculpe, mas só sei preparar coisas simples, disse Tengo. Fukaeri observava atentamente a habilidade com que Tengo preparava a refeição e, após ver todos os pratos dispostos sobre a mesa, comentou: Você está acostumado a cozinhar. É que eu vivo sozinho há muito tempo. Tenho o hábito de preparar refeições simples e sempre como sozinho rapidamente. Você sempre come sozinho. Pois é muito raro fazer uma refeição com alguém. Antes eu almoçava com ela uma vez por semana, mas pensando bem, faz muito tempo que não janto com alguém. Está nervoso? Perguntou Fukaeri. Tengo balançou a cabeça negativamente. Não estou nervoso. É somente um jantar. É apenas uma questão de estranhamento. Eu sempre comia com muitas pessoas. Desde pequena vivia cercada de pessoas. Quando fui para a casa do professor, também comia com muitas pessoas. Na casa dele, sempre havia visitas. Era a primeira vez que Fukaeri falava tantas frases seguidas. Mas no esconderijo você comia sozinha, disse Tengo. Fukaeri concordou. Onde ficava o esconderijo? Perguntou Tengo. Bem longe. O professor é que arranjou o lugar. Quando você estava sozinha, o que costumava comer? Comida instantânea. Aquelas de embalagem.
disse Fukaeri. Faz muito tempo que eu não como comida caseira. Fukaeri levou um bom tempo para separar a espinha do peixe com a ponta dos hashis. Depois levou um pedaço de peixe à boca e mastigou-o demoradamente, como se estivesse comendo algo muito precioso. Em seguida, tomou um gole de sopa de soja, pareceu aprovar o sabor e pousou os hashis sobre a mesa, pensativa. Um pouco antes das 9, Tengo teve a vaga impressão de ouvir o som de trovões vindo de longe. Ao abrir uma fresta na cortina, notou que sinistras nuvens passavam uma após a outra no céu escuro. Você tinha razão. As nuvens estão carregadas e ameaçadoras, disse Tengo, fechando as cortinas. É porque o povo pequenino está inquieto, disse Fukaeri com uma expressão séria no rosto. Quando o povo pequenino está inquieto, ocorre uma alteração climática? Depende da situação. O tempo é uma questão de como você o interpreta. Uma questão de como se interpreta? Fukaeri balançou a cabeça e disse: Eu não sei direito. Tengo também não sabia. Para ele, o tempo sempre fora uma condição objetiva e autônoma. Mas discutir essa questão não levaria a nada. Por isso achou melhor mudar de assunto. Será que o povo pequenino está bravo com alguma coisa? Está para acontecer algo, disse a garota. Tipo o quê? Fukaeri balançou a cabeça. Logo saberemos. Eles lavaram a louça, enxugaram e aguardaram na prateleira. Depois tomaram chá na mesa da cozinha, sentados um de frente para o outro. Tengo queria tomar uma cerveja, mas desistiu ao pressentir algo de ruim no ar. Naquele dia, achou prudente ficar sóbrio para o caso de algo acontecer. Acho melhor dormir cedo, disse Fukaeri e comprimiu as bochechas com as mãos, como o homem gritando na ponte no quadro de Munch. Porém, Fukaeri não emitiu nenhum som. Estava apenas com sono. Está bem. Você dorme na cama e eu durmo no sofá, como da outra vez, disse Tengo. Não se preocupe. Eu consigo dormir em qualquer lugar. Era verdade. Tengo conseguia dormir rapidamente em qualquer lugar. Era um talento que tinha. Fukaeri concordou e ficou olhando durante um tempo para Tengo, sem expressar qualquer tipo de opinião. Depois, tocou de leve a sua bela orelha recém-saída do forno, como se procurasse se certificar de que ainda estava lá. Poderia me emprestar um pijama? Eu não trouxe. Tengo abriu a gaveta da cômoda e entregou-lhe o pijama. Era o mesmo que ela usara da vez anterior. Um pijama de tecido de algodão liso e azul que ele havia lavado e guardado na gaveta. Tengo, por precaução, sentiu seu cheiro para se certificar de que não estava mal cheiroso. Fukaeri o pegou, foi se trocar no banheiro e voltou para a mesa da cozinha. Ela havia soltado o cabelo e dobrado as mangas e as barras do pijama como no outro dia. São quase 9 da noite, disse Tengo após olhar o relógio de parede. Você sempre costuma dormir tão cedo assim? Fukaeri negou com a cabeça. Hoje é exceção. É porque o povo pequenino está agitado? Não sei dizer. Só sei que agora estou com sono. Realmente você parece sonolenta, admitiu Tengo. Se eu for para a cama, você lê um livro ou conta uma história.
Perguntou Fukaeri. Tudo bem, disse Tengo. Não tenho nada de especial para fazer. A noite estava quente e úmida, mas ao se deitar na cama e puxar o cobertor até o pescoço, uma nítida barreira entre o mundo de fora e o seu próprio mundo pareceu se instaurar. Uma vez dentro das cobertas, ela parecia uma garotinha. Não parecia ter mais do que 12 anos. O ribombar dos trovões do lado de fora parecia bem mais intenso do que antes. Raios pareciam cair nas proximidades e toda vez que isso acontecia, as janelas trepidavam ruidosamente. Mas o estranho é que não se viam relâmpagos. Na escuridão do céu, só se propagava o som dos raios e não havia indícios de que começaria a chover. Certamente, algo estava em desequilíbrio. Eles estão nos vendo, disse Fukaeri. O povo pequenino? Perguntou Tengo. Fukaeri não respondeu. Eles sabem que estamos aqui, disse Tengo. É claro que sabem, disse Fukaeri. O que eles querem fazer conosco? Com a gente, eles não podem fazer nada. Que bom, disse Tengo. Por enquanto. Por enquanto, eles não podem mexer com a gente. Repetiu Tengo, desanimado. Até quando isso vai continuar? Ninguém sabe, respondeu Fukaeri com um tom de voz categórico. Mas mesmo não podendo fazer nada com a gente, eles podem fazer algo com os que estão ao nosso redor? Perguntou Tengo. É possível. Eles podem realmente prejudicar essas pessoas? Fukaeri estreitou os olhos e ficou séria como um marinheiro escutando o canto vindo de um navio fantasma. Um tempo depois comentou. Isso depende. O povo pequenino pode ter usado o poder que eles possuem contra minha namorada para servir de aviso. Fukaeri tirou a mão de debaixo das cobertas e coçou a orelha recém-fabricada. Depois, tornou a colocar a mão debaixo das cobertas sem pressa. O povo pequenino possui limitações. Tengo mordiscou os lábios. O que eles realmente podem fazer na prática? Fukaeri parecia ter a intenção de dizer algo, mas reconsiderou. Sem se manifestar de maneira expressa, as palavras não ditas retornaram lentamente para as profundezas de um local desconhecido, escuro e profundo. Você disse que o povo pequenino é inteligente e possui força. Fukaeri concordou. Mas existe uma limitação. Fukaeri novamente assentiu. Isso porque eles moram no fundo da floresta e, quando se afastam dela, não conseguem usar todo o seu poder. Quer dizer que neste mundo existem coisas e certos valores capazes de enfrentar a inteligência e a força deles. É isso? Fukaeri fitava Tengo com uma expressão de ambiguidade. Ela parecia não ter entendido a pergunta. Você já os viu com seus próprios olhos? Perguntou Tengo. Vi, respondeu Fukaeri. Quantos deles você já viu? Não sei. Não se pode contar nos dedos. Mas não foi somente um? Às vezes a quantidade é grande, em outras é pequena.
mas nunca estão sozinhos. É como você descreve em Crisálida de Ar? Fucaíri assentiu com a cabeça. Tengo tomou coragem de fazer uma pergunta que havia muito tempo queria fazer. Até que ponto é verdade o que aconteceu em Crisálida de Ar? O que significa verdade? Perguntou Fucaíri sem a interrogação. Tengo, obviamente, não soube responder. Os trovões ribombavam no céu, fazendo trepidar as janelas. Mas ainda não havia relâmpagos nem o som da chuva. Tengo se lembrou de um filme sobre um submarino a que ele assistiu muito tempo atrás. Atingido por torpedos consecutivos, o submarino sacolejava violentamente, mas as pessoas que estavam trancadas nos compartimentos escuros, revestidos de aço, não podiam enxergar nada. A única coisa que podiam fazer era escutar o ininterrupto som dos impactos e sentir o chacoalhar do submarino. Você pode ler um livro ou contar uma história, disse Fucaíri. Tudo bem, disse Tengo, mas agora não consigo me lembrar de um livro que seja legal ler em voz alta, mas posso te contar a história de A Cidade dos Gatos, apesar de eu não ter o livro aqui. A Cidade dos Gatos. É a história de uma cidade dominada pelos gatos. Quero ouvir. Talvez seja um pouco amedrontador para contar antes de dormir. Não tem problema. Consigo dormir com qualquer história. Tengo puxou a cadeira para perto da cama e, com os dedos entrecruzados, começou a narrar A Cidade dos Gatos. Tendo como som de fundo o barulho dos trovões. Era uma história que ele chegou a ler 2 vezes durante o trajeto de trem expresso, além de ter lido para o seu pai quando estivera na casa de saúde. Por isso, ainda se lembrava do enredo. E não era uma história complexa, cheia de detalhes, e tampouco poderia-se dizer que o texto possuía um estilo especialmente primoroso. Tengo, portanto, não se sentiu tolhido em contá-la para Fucaíri do seu jeito, omitindo partes repetitivas e acrescentando alguns episódios. A história não era muito longa, mas terminá-la levou muito mais tempo do que ele havia previsto. Fucaíri o interrompia sempre que tinha uma dúvida, e a cada interrupção ele parava para explicá-las pacientemente. Contou detalhes sobre a cidade, sobre o comportamento dos gatos e o caráter do protagonista. Quando ela perguntava algo que não havia na história, e na maioria das vezes não havia, ele inventava uma resposta apropriada, como quando reescrevera Crisálida de Ar. Fucaíri parecia ter gostado muito de A Cidade dos Gatos. Não estava mais com sono. Às vezes fechava os olhos e parecia imaginar a cena, e em seguida os abria de novo e pedia que continuasse. Quando Tengo terminou de contá-la, Fucaíri arregalou os olhos e, durante um tempo, fitou atentamente o rosto de Tengo, como os gatos que expandem a pupila para enxergar alguma coisa no escuro. Você foi para a Cidade dos Gatos, disse Fucaíri com um tom de reprovação. Eu? Você foi para a Cidade dos Gatos e depois pegou o trem de volta. Você acha isso? Fucaíri balançou a cabeça afirmativamente,
puxando as cobertas até o queixo. Acho que você tem razão, admitiu Tengo. Eu fui para a cidade dos gatos, consegui pegar o trem e voltar. E você já se purificou? Perguntou Fukaeri. Purificar? Indagou Tengo. Purificar? Pensou. Não, ainda não me purifiquei. Você precisa fazer isso. Que tipo de purificação? Fukaeri não respondeu. Se você foi até a cidade dos gatos, não é bom deixar as coisas como estão. O estrondo de um trovão pareceu partir o céu ao meio. Os sons estavam ficando cada vez mais fortes. Fukaeri se encolheu na cama. Vem aqui e me abrace, disse ela. Precisamos ir juntos à cidade dos gatos. Por quê? O povo pequenino pode encontrar a entrada. Por eu não ter me purificado? Porque nós dois somos um, disse a garota.